Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Olha, eu estou muito feliz em poder estar aqui. Eu me chamo Leonardo Bernardes, sou pastor aqui no distrito de Pedro Canário, aqui no norte do Espírito Santo. E é uma alegria poder estar falando com vocês, irmãos, nesse dia tão especial. Estamos aqui para um momento com as famílias. E a família é um presente de Deus, a família é um plano de Deus para nós, né, seres humanos. E que bom é podermos separar esse momento, esses momentos, para nós podermos dedicar um tempinho a mais, dedicarmos em oração para as nossas famílias, pelas nossas famílias. E eu estou muito feliz em poder participar com os irmãos. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidá-los a fecharmos os olhos e nós vamos orar. Pode ser assim? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos em Tua presença e obrigado porque temos a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Nesse dia, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração em Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha nos abençoar e cuidar principalmente, Senhor, das nossas famílias. Sabemos que o Senhor foi quem criou as famílias, mas o inimigo tem tentado corromper e destruir os lares. Por favor, Senhor, que ele não tenha êxito nessa tarefa, mas que nós possamos fortalecer o nosso lar em Ti. Fica conosco agora ao abrirmos a Tua palavra e fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia? Livro de 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Você pode abrir sua Bíblia aí? Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Abra a Bíblia, por favor, aí, e nós vamos aqui tirar algumas lições desse texto, ok? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Eu creio que já deu tempo de você ir abrindo aí, senão eu vou lendo e você pode conferir aí depois, tá bom? A Bíblia diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Olha só, irmãos, a Bíblia diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus. E aí você poderia me perguntar, pastor, quem são os meus? E aí, para não ter brecha, né, a gente poderia pensar, os meus são os meus amigos, ou os meus vizinhos, os meus parentes. A Bíblia diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de dentro de casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. A gente tem muita coisa ruim nesse mundo, é ou não é verdade? E existem muitas pessoas que praticam maldades nesse mundo. Existem pessoas que são apaixonadas por vícios, enfim, pessoas que são ruins. Você pega, por exemplo, aí, pessoas que são assassinas, pessoas que não creem em Deus, pessoas que usam drogas, e às vezes a gente olha para essas pessoas e nós pensamos que somos muito melhores do que essas pessoas. Será? A Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua família, especialmente os que estão dentro de casa, negam a fé. O que é isso, pastor? Você pode dizer que é de uma igreja, mas se você não cuida da sua família, você é pior do que um drogado que está lá no meio da rua, sabia? Você pode dizer que ama a Deus, mas se você não cuida da sua família, você é pior do que um assassino, do que aquele que rouba, por exemplo, que não tem religião. E isso é, assim, um assunto para chamar a nossa atenção. Por que, pastor, que somos tão ruins assim, se não cuidamos da nossa família? Porque a família é um presente de Deus. E se nós não cuidamos da nossa família, nós nos tornamos piores do que os descrentes. Hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre família. Mas eu gostaria de te perguntar, e aí, você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado da sua casa? Dos teus filhos? Do teu casamento? Você tem dado o melhor por eles? Pois eu quero recapitular ou relembrar uma história que você já conhece e tirar algumas lições para a nossa vida espiritual. Vamos voltar no Antigo Testamento? 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, os versos 1 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, os versos 1 em diante, ok? Vamos ler? Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como eu irei, porque Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor, toma contigo um novilho, diz, vim sacrificar ao Senhor.
Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos, e ali saudaram, enfim. E agora, então, quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que vem o primeiro filho. O primeiro filho era Eliabe. No verso 6 do capítulo 16 de 1 Samuel, Eliabe vem. E Samuel olhou para Eliabe, aquele homem bonito, forte, todo sarado, e olhou e falou: olha aqui, já temos um rei. E no verso 7 Deus diz: não atentes para a sua aparência. Eu o rejeitei. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, os homens veem o exterior. E você se lembra da história? Chegou ali então Samuel e ele foi vendo filho por filho passando, enfim. Quando de repente chegou o Davi. Nem o pai lembrava do Davi, mas o pequeno Davi, o magrinho Davi, aquele jovem talvez sem muita expressão, Deus disse: esse vai ser o rei. E vocês sabem, Davi foi ungido rei de Israel, o segundo rei de Israel. Irmãos, vocês se lembram quantas maravilhas Deus fez no reinado de Davi? Olha, não houve nenhum outro rei na história do povo de Israel que conquistou tantos territórios com guerras quanto o rei Davi. Você sabia disso? O rei Davi, ele era guerreiro, ele era aquele homem que fazia acontecer, ele ia junto nas batalhas, ele era um homem assim destemido. Davi foi ungido rei e ele fez o melhor pelo seu povo. Davi chegou a ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Você se lembra disso? Um homem segundo o coração de Deus. Mas todos nós temos dificuldades na nossa vida, temos fraquezas. E o rei Davi também teve fraquezas. O rei Davi foi um homem que conquistou tanto, foi um homem que foi tanto em guerras, foi um homem que fez tanto o povo crescer, mas ele teve uma falha. A falha de Davi foi abandonar a sua família, não dar um bom exemplo pela sua família. Ele não abandonou, mas o seu mau testemunho fez com que a sua família fosse dilacerada. Um homem segundo o coração de Deus, um rei que fez muito bem para o seu povo, mas que descuidou-se da sua própria casa. Você conhece gente assim? Você conhece? Talvez um ótimo profissional, faz de tudo na sua profissão, no seu trabalho, enfim, mas não cuida da família, não tem tempo para os filhos. Você conhece pessoas assim? Pois o rei Davi foi assim. E prova disso foram os seus filhos. No livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 9, Deus apareceu para Salomão. Você se lembra de Salomão? Salomão foi filho de Davi, você se lembra dele? Deus apareceu para Salomão. Salomão agora era o novo rei em Israel. E deixa eu te dizer, Deus apareceu para Salomão e sabe o que Salomão pediu? Senhor, dá-me sabedoria. Olha, Salomão amava a Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 3, Salomão amava o Senhor, a Bíblia fala. E aí você pode pensar, pastor Léo, então a sua mensagem ela está indo contraditória ao que você falou. Não, irmãos. A princípio, Salomão demonstrou amor por Deus. Mas o tempo foi passando. E toda a ausência do rei Davi, todo o seu pecado, tudo aquilo que ele fez de ruim dentro da sua casa, isso foi vindo à tona. Aquilo nunca havia saído da cabeça do seu filho, de Salomão. E aí acontece que no livro de 1 Reis, capítulo 11, a Bíblia fala que Salomão, ele começou a se envolver com várias mulheres. Você pode abrir na sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 11, diz que Salomão ele foi se envolvendo com várias mulheres. E ele tinha tantas mulheres, que o número chegou a 1000 mulheres. No livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 3, diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Imagina, por que Salomão tinha tantas mulheres? Simples, Salomão não tinha a mesma habilidade na guerra. Salomão ele não tinha o mesmo sentido de Davi de ir para as batalhas. Então Salomão começou a fazer acordos políticos. Ele se casava em troca de terras, em troca de propriedades, e assim ele foi se casando e fazendo acordos. Ele tinha 1000 mulheres, 1000 mulheres. E a gente sabe pela Bíblia que essas mulheres acabaram corrompendo
corrompendo Salomão. Essas mulheres acabaram trazendo a idolatria para o povo de Israel. Se você continua lendo a Bíblia, aí no capítulo 11, você vai ver que Salomão, ele começou a construir altares a ídolos de outros deuses, que não o Deus de Israel, dentro do povo de Israel. Vocês entenderam isso? Ele era do povo de Deus, o rei do povo de Deus, mas ele começou a construir altares para outros deuses. Salomão acabou sendo corrompido pela idolatria. De quem Salomão era filho? De quem ele era? Ele era filho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Salomão viu exemplos negativos no seu pai, nos seus pais. E isso acabou fazendo parte do seu caráter. Eu quero me dirigir a você que é marido, a você que é mulher, casado, homem e mulher, e que tem filhos. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês são exemplos para os filhos que Deus deu para vocês. A família é um plano de Deus. E você precisa ter muito cuidado com a sua família. Muita atenção, porque o inimigo está ao redor, pronto para destruir o seu lar. Cuide da sua família. Seja um bom exemplo. Que os seus filhos vejam em você um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Porque senão, infelizmente, se você não buscar ao Senhor para essa tarefa, você pode falhar. Davi acabou falhando. E o seu filho se tornou um idólatra. Sabe o que me chama mais atenção? Os netos. Se você abre a Bíblia, aí continua lendo 1 Reis, capítulo 12, e aí você vai ver aqui o verso 25, você vai ver Roboão e Jeroboão. Roboão e Jeroboão, o reino foi dividido, né? 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. E sabe, a palavra de Roboão e Jeroboão foi a seguinte: os meus pais foram ruins, o meu pai foi um rei ruim, o meu pai foi, pois agora eu quero ser pior do que o meu pai. Eu quero ser pior do que o meu pai. Essas foram as palavras de Roboão e Jeroboão no livro de 1 Reis, capítulo 12, aqui pelo verso 24 e 25. Sabem, irmãos? Sabem? Deixa eu falar do fundo do meu coração para vocês. Eles eram netos de Davi. Roboão e Jeroboão eram netos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas fizeram crueldades conduzindo o povo do Senhor. Você percebe? Você percebe? Não adianta nada nós falarmos que somos cristãos se nós não cuidarmos da nossa família. Cuide do seu lar. Não deixe que o inimigo tome conta desse presente que o Senhor te deu. Ellen White diz no livro Orientação da Criança, página 17, ela diz assim: é no lar que se educa. Se os pais não educam corretamente os filhos no lar, Satanás os educará por instrumentos escolhidos por ele. Satanás está doido para poder tomar conta da sua família. Você vai permitir isso? Eu te pergunto, você tem passado tempo com os seus filhos? Você tem passado tempo com a sua esposa, com o seu marido? Você tem orado pela sua família? Ah, pastor, mas o meu filho já é casado. Não importa. Não importa que o seu filho seja casado. No plano da salvação, os pais devem conduzir os filhos nos caminhos do Senhor. Sabe? Infelizmente, nós temos esse exemplo na Bíblia. É um exemplo negativo, é um exemplo triste. Mas ele está aqui para mostrar que na Bíblia existem homens e mulheres que foram pecadores como nós somos, falhos como nós somos. Mas nesse exemplo nós podemos tirar algumas lições para nós. Nós podemos fazer diferente. A irmã White também diz que quando Jesus voltar, ele só vai fazer uma pergunta para os pais. Uma pergunta. Deus não vai perguntar assim: e aí, meu querido, a sua casa que você morava aí na terra, ela era casa própria ou ela era alugada? Deus não vai perguntar isso. Deus não vai perguntar assim: e aí, você andava de carro zero ou você andava a pé? Não, Deus não vai perguntar isso. Sabe qual vai ser a única pergunta que Deus vai fazer para os pais, para as famílias? A pergunta vai ser: onde estão os filhos que eu te dei? Onde está a família que eu dei para vocês?
Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Hoje eu vim aqui te fazer um convite. Eu também sou casado, a minha esposa está grávida agora, mas eu quero que a minha família esteja no céu. Eu quero me preparar para o céu, mas eu quero convidar você. Você também não quer dizer assim, Senhor, prepara a minha família para o céu? Você não quer dizer isso? Senhor, prepara a minha família para que nós possamos estar nas mansões celestiais? Ah, meu irmão, essa é a melhor decisão. Fala para Deus agora. Senhor, me ajuda a estar com a minha família no céu. Não permita que o inimigo retire de você o bem mais precioso que Deus te deu, a sua família. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Que Deus abençoe você. E que assim eu e você possamos juntos cuidar da nossa família, para que muito em breve estejamos no céu com Ele. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pelas histórias que estão em Tua Palavra. Entendemos que homens falhos viveram em momentos diferentes da história e que hoje nós também somos falhos e pecadores e vivemos talvez as mesmas dificuldades que esses homens viveram. Mas, Senhor, nós temos um pedido muito especial. Abençoe nossa família. Ó Pai, por favor, que o inimigo não tenha poder sobre nós. Que o inimigo não tenha nenhuma brecha no nosso lar. E que cada uma das famílias aqui representadas, que juntos possamos nos preparar para o breve encontro contigo nas mansões celestiais. Fica conosco. Nós te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos. Que Deus abençoe vocês.